Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para mais uma live do Grupo de Apoio Holístico Eurípides Bassanufo. Estamos aqui hoje com Marcos Bernardi, nosso confrade de Campinas. O Marcos trabalha na Morada Espírita Professor Laíri Hans, lá em Campinas, e hoje nós vamos bater um papo com ele. Seja bem-vindo, Marcos. Boa noite, meu irmão, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite novamente. Sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Gratidão. Então, gente, vamos então fazer a nossa lição de abertura, a nossa preparação para o trabalho da noite. A lição extraída do livro Fonte Viva, ditada pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. A lição 51, chamada Sepulcros Abertos. A sua garganta é um sepulcro aberto. Paulo, Romanos, capítulo 3, versículo 13. Reportando-se aos espíritos transviados da luz, asseverou Paulo que tem a garganta semelhante a sepulcro aberto. E nessa imagem, podemos emoldurar muitos companheiros quando se afastam da estrada real do Evangelho para os trilhos escabrosos do personalismo delinquente. Logo, se instalam no império escuro do eu, olvidando as obrigações que nos situam, no reino divino da universalidade. Transfigura-se-lhes a garganta em verdadeiro túmulo descerrado. Deixam escapar todo o fel envenenado que lhes transborda do íntimo, à maneira de um vaso de lodo, e passam a sintonizar exclusivamente com os males que ainda apoquentam vizinhos, amigos e companheiros. Enxergam apenas os defeitos, os pontos frágeis e as zonas enfermiças das pessoas de boa vontade que lhes compartilham a marcha. Tecem longos comentários no exame de úlceras alheias, ao invés de curá-las. Eliminam precioso tempo em palestras compridas e ferinas, enegrecendo as intenções dos outros. Sobrecarregam a imaginação de quadros deprimentes nos domínios da suspeita e da intemperança mental. Sobretudo, queixam-se de tudo e de todos. Projetam emanações entorpecentes de má fé, estendendo o desânimo e a desconfiança contra a prosperidade da santificação por onde passam, crestando as flores da esperança e aniquilando os frutos imaturos da caridade. Semelhantes aprendizes, profundamente desventurados pela conduta a que se acolhem, afiguram-se-nos, de fato, sepulcros abertos. Exalam ruínas e tóxicos de morte. Quando te desviares, pois, para o resvaladiço terreno das lamentações e das acusações, quase sempre indébitas, reconsidera os teus passos espirituais e recorda que a nossa garganta deve ser consagrada ao bem, pois só assim se expressará por ela o verbo sublime do amor. Então, com essa lição magistral, a gente começou o nosso trabalho da noite. Agora, então, vamos fazer a nossa prece de abertura. Senhor Jesus, mais uma quinta-feira aqui estamos de volta, utilizando essa maravilha
que a internet, se utilizada para bens pacíficos, esclarecedores, estamos aqui, Senhor, para estudarmos mais um pouco do Consolador prometido, que veio matar a morte para a humanidade e dizer a todos nós que somos imortais e que um dia estaremos nos píncaros da luz, Senhor. O tempo que isso levará para acontecer dependerá de nós, da nossa aplicação e de não perdermos tempo indevido. Com essa lição de abertura, Senhor, vivendo num tempo de transição planetária, quando as pessoas parece que estão à beira de um ataque de nervos, quando as mídias somente nos trazem notícias ruins, desagradáveis, que nos tornemos, Senhor, vigilantes e oremos como Tu nos ensinastes, para que não nos tornemos um sepulcro aberto, somente exalando palavras pesadas e odores fétidos, Senhor. Que possamos, nesse momento onde as facilidades que nos permitem fazer um trabalho como esse, também permitem que um trabalho contrário seja feito, nós possamos nos precatarmos, Senhor, e nos resguardarmos de coisas negativas, para que não sejamos emissários dessas coisas, tornando-nos no sepulcro aberto. Senhor, abençoe nossos propósitos de espalhar um pouco de mensagem de esperança, de luz. Pedimos a vossa proteção, a vossa inspiração para o nosso companheiro Marcos Bernardi. Pedimos a Eurípides Barçanufo, mentor da nossa casa, que nos proteja, nos abençoe nesse trabalho e para que os modestos frutos desse trabalho dessa noite possam ser fecundos. Com esses pedidos, então, declaramos aberto a nossa live da noite, dizendo graças a Deus. Meu amigo, então daqui a pouco estamos juntos aí no final. Maravilha. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Com uma alegria muito grande que eu estou aqui, agradecendo a Deus por me permitir ser um mero instrumento da luz que é sempre dele, pedindo a proteção aos mentores dessa casa, pedindo a licença, e eu especialmente pedindo ao meu mentor, ao meu professor, que possam guiar as minhas palavras. Meus amigos, o tema de hoje diz respeito a algo que não há uma só pessoa na Terra que possa dizer que desconhece: o sofrimento. Talvez muitas pessoas na Terra, dada a nossa infantilidade, a nossa condição de espírito ainda muito primitivo, talvez muitas pessoas na Terra possam julgar que outros não têm a experiência. Qual experiência? Do que eu estou falando? Do sofrimento. Mas na Terra, planeta de expiação e de provas, como nos ensina Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai. Ora, um planeta de expiação e prova significa dizer o quê? É um planeta em que predomina o mal ainda. É um planeta em que, basicamente, quem está aqui por quê? Porque errou. Mas que Deus, em sua misericórdia, permite restaurar o caminho.
Ora, então, o planeta de expiação, como o nome já está dizendo, é um planeta em que haverá sofrimento. Seja por expiação, seja por prova. Mas muitas vezes, uma das características que nos levou a errar tanto e que nos colocou nesse planeta por merecimento é justamente o quê? O nosso egoísmo e o nosso orgulho. E o nosso egoísmo e o nosso orgulho nos leva a olhar muito mais para dentro do que para fora. E assim como Jesus advertia, olha, cuidado, porque você, para ver o defeito do outro, é ótimo. Então você enxerga o cisquinho lá no olho do seu amigo, mas não consegue enxergar o galho no seu. No sofrimento a gente inverte. O meu cisquinho vira galho. E o sofrimento do outro, o tronco, vira cisquinho. Porque reparem que quase sempre o nosso sofrimento é maior. Eu brincava com uma irmã da minha namorada espírita do professor Laire Ramos, onde eu trabalho em Campinas, é uma casa de cura, e a gente brincava o seguinte: você reparou como às vezes é difícil você fazer um desabafo com alguém? Como às vezes é difícil você simplesmente expor uma dificuldade, um sofrimento que você está passando com alguém? Como é que funciona? Geralmente funciona assim. Você diz assim: nossa, minha cara, eu hoje estou com uma dor nas costas, você não sabe. Não dá para terminar a frase. Porque você está aqui, ó, você não sabe. Ela fala o quê? E eu, então? E aí começa o rosário. Você chega para um colega de trabalho e fala: rapaz, estou com um problema com meu filho. Puxa, meu filho tem aprontado. Você não sabe. Não dá para terminar a frase. Porque a pessoa faz o quê? E eu, então? Então, meus irmãos, vamos começar pelo começo. Nós somos espíritos que estamos aqui reparando erros num planeta de expiação e provas. Então, primeiro ponto, quando você lembrar dos seus sofrimentos, quando você estiver a lamentar as suas dores, não se engane. Não se engane com aquele vizinho que saiu de manhã para trabalhar como você e te cumprimentou sorrindo, com a esposa do lado, e você olha muitas vezes e pensa assim: puxa vida, queria ter a vida desse casal, eles parecem tão felizes, podem até ser, mas talvez eles apenas estejam te poupando de ouvir sofrimentos enormes que eles podem estar passando. Não inveje, como diz o Evangelho, aquele sujeito passando naquele carro caríssimo ao seu lado, que aparentemente tem uma vida ótima. Meus irmãos, eu tenho um grande amigo que é socorrista, e ele me diz, ele trabalha em São Paulo, ele fala: Marcos, você não acredita. O índice de suicídios aos sábados e domingos, em mansões maravilhosas à beira da piscina. Então, talvez aquele sujeito que passa no carro milionário ao seu lado e que você muitas vezes pensa: queria eu, puxa vida, esse sim está bem de vida, porque essa é o padrão da Terra, né? Se tem dinheiro, está bem de vida. Se não tem dinheiro, a vida está ruim. Sabe Deus o que ele está passando, meus irmãos? Então, o sofrimento faz parte da experiência humana na Terra. Duas coisas é certeza absoluta de você encontrar na Terra: sofrimento e o erro. Sofrimento porque estamos resgatando e o erro porque somos imperfeitos. Por isso que Jesus vai dizer: perdoa 70 vezes 7. Talvez a gente tenha que perdoar mais do que isso, porque estamos vivendo entre nós sendo imperfeitos, vamos errar uns com os outros o tempo todo. Se não houver perdão, a gente vive como? Bom, mas vamos supor aqui os que estão ouvindo, sejam espíritas, sejam cristãos de outras denominações ou apenas simpatizantes. Vamos supor que uma pessoa que você está procurando ajudar, apresentando
Jesus, o caminho do Evangelho. Vamos supor que essa pessoa chegue até você e fale assim: olha, Marcos, eu fui lá ler o Evangelho de Mateus. Você me disse que dentro do Evangelho de Mateus, o capítulo 5 e 6 são o coração do Evangelho, porque ali está o sermão da montanha, que é o resumo prático da moral cristã. Eu digo isso mesmo. Pois então, mas eu comecei a ler logo de cara, Jesus vai dizer assim, ó, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os aflitos. Ah, eu não consigo entender, você me perdoa, eu até tentei me aproximar dessa religião, mas como é que pode? Será que Jesus conhece a minha vida? Será que ele conhece a fome que eu estou passando? Será que ele conhece as dificuldades de saúde que eu tenho? Será que ele conhece o filho problemático que eu tenho? Como é que ele pode dizer que toda essa desgraceira que está na minha vida é uma bem-aventurança? Ora, tem sofrimento pelo mundo todo. Então, isso é um estado de bem-aventurança do planeta Terra. E se alguém chegasse para nós, irmãs e irmãos, e nos perguntasse honestamente, sinceramente isso, o que iríamos responder ou como iríamos? Será que é tão simples assim? Sofreu, é bem-aventurado? Olha o que nos ensina o Espírito Superior no nosso magnífico Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. E não é por nada, meus irmãos, que de longe, de todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, o mais extenso de todos, com mais que o dobro do tamanho de todos os outros, é justamente o capítulo 5. E o capítulo 5 é Bem-aventurados os aflitos. E na sabedoria de Kardec, ele começa por apresentar os conceitos, dos conceitos ele vai e inicia o 5º capítulo, falando do quê? Do sofrimento. Como a dizer, eu sei, esta é a experiência comum na Terra. Mas nesse capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, logo de cara, um dos primeiros textos é um texto cujo título é Bem e Mal Sofrer. E olha o que o Espírito Luminoso nos diz, né? Esse texto é assinado por Lacordaire. Ele diz assim: quando Cristo disse bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, ele não se referia àqueles que sofrem em geral. Ou seja, ele não estava falando de todo mundo. Porque todos aqueles que estão nesse mundo sofrem. Estejam sobre o trono ou sobre a palha. Mas há poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Bom, mas aqui já começamos a abrir o caminho para entender. O sofrimento faz parte da experiência humana. Mas o que torna o sofrimento uma bem-aventurança é a nossa reação diante dele. O que fazer diante do sofrimento? Como lidar com o sofrimento? Quem nos dá um caminho? Quem nos dá uma dica? Quem nos dá o caminho é o próprio Mestre Jesus, como todas as vezes. Quem nos dá o caminho é Jesus. Vejam o que acontece. Perdão. No Sermão da Montanha, Jesus vai começar por dizer:
Bem-aventurados vós que chorais, bem-aventurados vós que sofreis, porque ele sabia que essa era a experiência comum do ser humano. Mas quais são as duas primeiras coisas que ele diz? Bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os humildes. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E ele vai continuar com outras características. Mas ali, Jesus já está nos dando o caminho. É como se ele dissesse: se você tiver humildade, se você tiver mansuetude diante do sofrimento, e por que não dizer diante de Deus, se a sua maneira de olhar para o sofrimento não for com vitimismo, que nós adoramos, não for com revolta, não for com raiva, aí o sofrimento vira bem-aventurança. Por que vira bem-aventurança? Porque, diz o nosso mentor da nossa casa, nos ensina muitas vezes o que Jesus também ensinou muitas vezes antes. Como trata-se de uma casa de cura, professor Hans, que é o mentor da nossa casa, ele costuma dizer assim: o primeiro passo, seja qual for a doença, mas isso vale para outros testes além da doença. O primeiro passo para uma possível cura da doença chama-se aceitação. Se não houver aceitação, não haverá a cura. Aí você pergunta, mas por que será que se não houver aceitação, não haverá cura? Porque o sofrimento tem um sentido. O sofrimento tem um porquê. Essa é a grande virtude do Espiritismo. O Espiritismo nos traz uma explicação racional para o sofrimento, para não parecer que as coisas são gratuitas na Terra. Porque senão eu tenho um filho, ele nasce sem olhos, ele nasce sem braços, ele nasce sem pernas. Porque senão eu conheço uma pessoa que só faz o bem nessa vida, que é honesta, decente com todo mundo e só toma na cabeça. E eu falo, meu Deus, qual é a lógica disso? Eu aprendi que no céu, sobre nós, há um Deus pura justiça, pura bondade, puro amor. Meu filho nunca fez nada, nasceu sem braço e sem perna, uma criança inocente, por que ela está passando por isso? Então, se eu não sou capaz de explicar o sofrimento, eu não sou capaz de manter uma fé sólida em um Deus de amor. Aí eu vou para o Deus cultuado lá 3, 4 mil anos antes de Cristo. Um Deus que as pessoas mais temiam do que amavam. Um Deus que para a maioria das pessoas era perigoso antes de ser amoroso, e, portanto, vamos sacrificar animais e, se bobear, vamos sacrificar até gente para acalmar esse Deus. Mas o nosso Deus não é esse. Voltemos para o Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Qual é o primeiro item? O primeiro de todos os itens. A justiça das aflições. Na sua genialidade, Kardec, e sobre ele a genialidade do Espírito de Verdade, sabia que se você tem uma religião que não é capaz de mostrar que há uma justiça no sofrimento, o edifício, o castelo dessa religião é frágil. Portanto, nós sabemos que há o sofrimento. Mas por quê? Você vai dizer, porque erramos, está certo. Porque precisamos restaurar os erros, está certo. Mas para quê? Porque tem o porquê e tem o para quê.
Então, por que que eu estou com dor nas costas? Porque eu tenho uma postura péssima durante o dia. E para que que eu estou indo no médico? Para me curar. Por que que há o sofrimento? Porque eu errei. Mas para quê? Para que eu conserte, evolua e, sobretudo, encontre a paz e a alegria. Então, se eu sou humilde, como dizia o nosso mentor, se eu aceito, eu olho para a doença e antes de pedir a cura a Deus, o que que eu peço? Se eu sou humilde, se eu sei que Deus é amor e justiça, eu sei que aquela doença está em mim por algum motivo. Então, antes de pedir a cura, eu peço, Senhor, que eu possa aprender o que esta doença veio me ensinar. Senhor, que eu possa aprender o que esse sofrimento veio me ensinar. A humildade, a mansuetude me leva à aceitação. A aceitação me leva a uma postura de abertura. Abertura para o quê? Abertura para o aprendizado, abertura para ouvir e, sobretudo, abertura para me transformar. E se o meu antigo eu gerou aquela doença, o meu novo eu vai gerar a saúde. Se o antigo eu me trouxe a um planeta de expiação e provas como resgate, como expiação, o meu novo eu vai me levar para um planeta melhor. Portanto, aí está a chave da aceitação. Mas há um pequeno não, um grande perigo. Nós, muitas vezes, nos escondemos atrás das palavras. Eu peço perdão se tiver algum missionário, como eu gosto de brincar, ouvindo, mas eu estou falando para a maioria que é como eu, que está aqui para resgatar, porque errou. Então, nós nos escondemos, sim, atrás das palavras. Meus irmãos, a gente se esconde atrás das palavras. Outra coisa que a gente faz, a gente confunde as coisas. Então, muitas vezes, a gente dá o nome errado para as coisas. Querem ver? Quantas vezes a gente chama de humildade o que, no fundo, não é humildade? Lembremos-nos da parábola dos talentos de Jesus. Ali Jesus vai, né, e fala de Deus na figura de um senhor que deixa 5 talentos com um homem, 2 talentos, que era o dinheiro, né, o valor, a riqueza, com outro, 1 talento com um, vai embora e volta depois de um tempo. O que tinha 5 trabalhou, se esforçou, correu riscos e transformou 5 em 10. O que tinha 2 fez a mesma coisa e transformou 2 em 4. E aí ele vai para aquele que tinha 1 talento só. Falei, você, o que que você fez? Senhor, porque eu lhe temo, porque eu sei que o Senhor é sério, porque eu vanglorio o Senhor, eu tive medo de desapontá-lo, porque quem sou eu, coitadinho de mim? Eu enterrei, eu escondi o talento e devolvo ele para o Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, quantas vezes na Terra condutas como essa não são confundidas com humildade? Sabe aquela coisa? Você chega lá na casa espírita e fala, fulano, ó, os dirigentes aqui fizeram uma consulta espiritual, você tem que, vão colocar você para aprender a dar passe. Eu? Quem sou eu? Imagina. Ô fulana, olha, recebi aqui uma orientação, você vai começar a aprender para ser professora lá na evangelização infantil. Eu? Imagina, coitada de mim. Será que é humildade? Ou é acovardamento? Ou é acomodação? Ou é uma maneira aparentemente nobre
de fugir da raia. Vamos voltar para o Evangelho. O que acontece na parábola dos talentos? Aquele que aparentemente era humilde, coitadinho, que escondeu o dinheirinho, ele toma uma bronca gigantesca de Deus. Então, nem tudo que parece humildade é humildade. Da mesma forma, diante do sofrimento, nem tudo que parece aceitação é de fato aceitação. Muitas vezes, nós estamos ali vestindo com uma roupa de nobreza algo que não é nem de perto nobre. Nós estamos ali colocando nosso comodismo, nossa covardia, nossa preguiça, como se fosse uma aceitação dos testes, das dificuldades. Vejam novamente o que nos ensina o capítulo Bem-aventurados os aflitos, aí num outro texto, um pouquinho mais para frente, cujo título é Provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Ou seja, eu estou passando por uma dificuldade de saúde, eu estou passando por uma dificuldade no trabalho, eu estou passando por uma dificuldade familiar. Eu devo dizer assim, é a vontade de Deus. Deus sabe o que faz. Né? Se Deus quer, eu aceito. Eu vou ficar aqui quietinho, resignado à vontade de Deus. Será essa a intenção? Será que Deus colocou uma prova, um teste na nossa vida para isso? Vejam o que vai dizer nesse texto, Provas Voluntárias, o verdadeiro cilício, escrito por alguém que se intitula apenas Anjo Guardião. Perguntai se é permitido abrandar as vossas próprias provas, ou seja, eu estou passando por um flagelo da dor, da saúde, do trabalho, da condição do filho viciado. Eu devo resignar-me à vontade de Deus? O que eu faço diante disso? E ele vai dizer assim: essa pergunta leva a outra. É permitido àquele que se afoga procurar se salvar? É permitido àquele que tem um espinho cravado o retirar? O que está doente chamar um médico? Parece-nos tão óbvio que a gente até se envergonha, né? Mas ele vai continuar e vai dizer assim: olha, você está na Terra, planeta de expiação e prova. É sofrimento para cá, é sofrimento para lá, é dificuldade para cá, é dificuldade para lá. Qual que é a primeira parte desse teste? É exercitar, sim, a sua aceitação moral, a sua resignação, a sua fé e confiança em Deus, a sua humildade de entender que há uma lei de causa e efeito, um plantio e uma colheita. Essa é a primeira tarefa. Mas será que as provas da vida, os testes, os sofrimentos da vida, só têm essa função para o homem e, por que não dizer, para a sociedade, a humanidade como um todo? Veja, novamente, o Espírito de Luz vai dizer assim, ó, as provas têm por objetivo exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Duas coisas e não uma. Sim, a prova é para exercitar a sua aceitação, mas não é só isso. É para exercitar a tua inteligência. É para o que ele vai dizer agora. Um homem
pode nascer numa posição penosa e difícil, certo? Nasceu lá na pior favela, numa pobreza danada. Nasceu lá no meio do sertão, numa seca, numa ausência de tudo. Aí o que ele faz? Ele fala: não, tá bom, Senhor, foi a sua vontade. Esse é o meu teste, essa é a parte que me cabe desse latifúndio, como diz o poema de João Cabral de Melo. Então eu aceito, eu vou ficar aqui, eu vou me resignar, eu não vou me revoltar e eu vou morrer de sede. E eu vou morrer de fome. Será que foi para isso que ele nasceu na pobreza? Para morrer de sede? Para morrer de fome? Para se tornar um mendigo? Não. Ele nasceu ali porque algo ele fez para nascer ali. O primeiro caminho dele é aceitar. Aceitar significa não se revoltar. Aceitar não é omissão. Aceitar não é comodismo. Aceitação diz respeito à condição da alma perante o sofrimento, mas não do corpo e não da inteligência. Continuando, um homem nasce numa posição penosa e difícil, precisamente para o obrigar a procurar os meios de vencer as dificuldades. Ou seja, você não nasceu naquela pobreza, meu filho, só para eu ver se você tem humildade, se você aceita as provas. Não. Você nasceu ali porque eu quero ver você exercitar e você desenvolver a resiliência, a criatividade, a perseverança, a iniciativa. Meus irmãos, imaginem se os nossos antepassados, que sofriam muito mais que nós de fome, de sede, de frio, tivessem ficado apenas no nível da resignação. Teríamos agricultura? Teríamos máquinas? Teríamos luz elétrica em nossas casas? Andaríamos de carro? Teríamos vacinas? Vejamos o que aconteceu tão recentemente, esse teste mundial que foi a pandemia. E se nós confundíssemos aceitação com mera omissão, submissão sem trabalho? Quantos milhões a mais teriam morrido? Quantas crianças continuariam hoje a morrer de sarampo, de rubéola, porque não teríamos feito vacina nenhuma? Então, a aceitação é dizer, Senhor, se há esta pandemia, há um motivo, há algo a ser ensinado à humanidade. Mas, Senhor, dai-nos força para trabalhar incansavelmente, de manhã, tarde e noite, para encontrarmos a cura. É essa a forma correta de praticar a aceitação espiritual. Aceitação é uma coisa muito diferente de omissão. Aceitação nos ensina Emmanuel num texto maravilhoso, um texto que está no livro Alma e Coração. É o capítulo 57 do livro Alma e Coração. Como é que é intitulado esse capítulo 57 do livro Alma e Coração? O título é Acontece o Melhor. E vejam o que Emmanuel vai dizer. Emmanuel vai dizer assim, ó: rendição a Deus é a atitude certa para a vitória na vida. Rendição é o contrário de combater. Quem se revolta com a dor, combate a Deus. Quem se rende, quem aceita, começa o caminho da vitória. Por que começa o caminho da vitória? Porque se abre para aprender. Ao aprender, se transforma. Ao se transformar, aquele sofrimento deixa de ser necessário. Mas vejam que Emmanuel vai nos advertir. Essa entrega, portanto, essa aceitação, não significa desistência da ação ou moleza espiritual. Primeiro,
o dever retamente cumprido. Depois, a aceitação. Olha a profundidade, meus irmãos, do que está colocado aqui por Emmanuel. Eu estou sofrendo? Estou. Em que circunstâncias é legítimo, é justo que diante do sofrimento eu apenas sente na minha poltrona e diga assim: ah, é a vontade de Deus. Será? Será que é a vontade de Deus? Será que a gente tem como saber a vontade de Deus? Algumas vezes sim, outras não. Querem ver? Um familiar teu te ofendeu. Eu preciso rezar para saber qual é a vontade de Deus? Não. Eu li lá em Mateus: perdoai 70 vezes 7. E assim outras tantas, né? Há várias questões da nossa vida que nós já sabemos a vontade de Deus. Para nós espíritas, eu pego lá o Livro dos Espíritos, abro na terceira parte das leis morais. O que eu leio lá? Lei da adoração, lei do trabalho. É lei, não é proposta, não é sugestão. Então, ora, eu sei que a vontade de Deus é que eu plante para que eu possa colher. Essa é a vontade de Deus. Então, se eu estou desempregado, estou passando pelo flagelo, pela dificuldade do desemprego, e aí eu não faço um curso, eu não faço entrevistas, eu não ponho o currículo debaixo do braço, eu não aceito um bico aqui, um bico ali, humildemente, só para fazer um dinheirinho da conta de luz, eu não me mexo. Eu posso sentar no sofá no final do dia e dizer que eu aceito aquele teste, porque eu estou passando por aquela dificuldade, porque é vontade de Deus? Não, porque eu estou me enganando, eu estou usando indevidamente as palavras. Agora, se eu estou tentando de tudo, se eu estou fazendo tudo quanto é curso que aparece, se eu estou indo a tudo quanto é entrevista que tem, se eu estou prestando tudo quanto é concurso que eu vejo na frente, se qualquer bico de fim de semana que aparece eu pego, e ainda assim eu não arrumei um bom emprego, aí sim eu posso dizer: eu aceito, Pai. É a vossa vontade, eu devo ter que passar por isso para aprender alguma coisa. Mas sabe o que acontece? Talvez você esteja aí se perguntando, meu irmão, minha irmã: Marcos, como é que eu sei para saber se no fundo eu tenho aceitação do sofrimento? Como é que eu sei para fazer se no fundo eu estou no caminho certo diante do sofrimento? O indicador-chave, o metro-chave para a gente diante disso é o seguinte: não é o que você fala, eu aceito, é a vontade de Deus. Não. O indicador central para você saber é a tua paz de espírito. Porque aquela mulher, aquele homem que, por exemplo, está com filho doente, e vai, e luta, e busca tudo quanto é meio de cura, e vai para os Estados Unidos, e vai para não sei aonde, e vai na casa espírita, ele faz tudo o que ele pode, o que ele não pode. Ele sofre? Sofre, porque ele está vendo um filho doente. Mas quando ele deita para dormir, a consciência está leve, porque ele sabe o quê? Ele sabe que ele fez a
parte dele. Portanto, meus amigos, não existe verdadeira aceitação do sofrimento que gera a paz íntima, que leva ao aprendizado. Aprendizado esse que leva à transformação não existe se não houver paz de espírito. E paz de espírito só existe na consciência tranquila. É por isso que Emmanuel vai dizer nesse texto, acontece o melhor. Primeiro, o dever retamente cumprido, para que você possa ter paz de espírito, para que você possa dizer que aquela condição que você está passando é fruto de uma ordem maior e não é o mero plantio da sua preguiça, do seu desleixo, como diz o Evangelho. Emmanuel continua e diz assim, olha, nessa base, nessa condição primeiro, segundo, reconheceremos que as circunstâncias nos trazem aquilo que de melhor a existência nos possa oferecer. No mecanismo das ocorrências, a oração ou o desejo expressam o pedido. Pai, me tira dessa situação, me mostra o caminho, me ajuda a arrumar um emprego, a uma cura, me ajuda a pacificar minha família, eu estou pedindo. Os acontecimentos que virão consubstanciam a resposta da vida. É como se dissesse, é melhor para você arrumar um emprego ou ainda é necessário você passar pelo teste? E quem cumpre as obrigações que a vida lhe assinala, novamente, quem cumpre as obrigações que a vida lhe assinala, mantém a consciência segura e habilitada, seja para o entendimento, seja para a conformação. Perceberam, meus irmãos? Emmanuel vai seguir e ele conclui esse texto dizendo: atendamos ao trabalho que as circunstâncias nos colocam, nos preceituam. E depois do dever cumprido, ou seja, depois que você fez tudo o que você podia, depois que você fez tudo o que lhe cabia para se harmonizar com seu filho, para curar sua doença, para arrumar o seu emprego, aí só, então, aceite o que vier, na certeza de que para a consciência tranquila acontece sempre o melhor. Então, meus irmãos, termino com uma reflexão também desse livro bendito, que está num outro capítulo. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Há nesse capítulo um item chamado obediência e resignação. São duas coisas. Qual será a diferença? Leiamos. A doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente, olha aqui, com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Resignação e aceitação, no fundo, são a mesma coisa. Mas você pode estar se perguntando aí, minha irmã, meu irmão, puxa vida, mas eu estou passando por certos sofrimentos, eu sei que Deus é justo,
Eu sei que existe a reencarnação, eu sei que existe o reajuste com os erros do passado, eu sei que são resgates dos meus erros, mas é muito difícil. Mas de vez em quando me bate uma revolta, mas de vez em quando eu quase que me entrego à indignação, quase que eu blasfemo contra Deus, eu luto contra esse sentimento. E às vezes você se sente culpado. Não, não precisa se sentir culpado. Isso faz parte de um caminho evolutivo. Veja que o próprio Espírito de Luz vai dizer a obediência e depois a resignação. Porque muitas vezes a razão nos leva a entender. É quando você tem alguém que te ofendeu, você lembra do Evangelho e a tua razão diz: eu não devo revidar. Percebem? Eu não devo revidar. É a mente operando. E você obedece o Evangelho e não revida. Mas de tanto fazer isso, você vai melhorando como pessoa. Até que chega um momento em que alguém te ofende e você sequer se sente ofendido. Chega um momento que alguém te ofende e você não precisa pensar, eu não devo. Você diz, eu não quero. O meu coração está limpo. Ele não tem vontade de responder, de revidar. Eu passei da obediência para a resignação, ou seja, para a aceitação. Porque a aceitação se dá, a plena aceitação, ela se dá no fundo do coração. Ela não acontece do dia para a noite. Como nada entre nós, espíritos primitivos, acontece do dia para a noite. É degrau por degrau. É dia a dia. Mas nós precisamos entender o que cabe a Deus e o que cabe a nós. Nós precisamos entender que a vida na Terra é combate, é luta para melhoria, portanto haverá sim. Jesus adverte no capítulo 16 de João aos seus apóstolos: digo essas coisas para que vos prepareis, porque no mundo sofrereis aflições. Mas digo-vos essas coisas para que tenhais a minha paz. O mundo é feito de testes, expiações, lutas, não apenas. O mundo também tem alegria, tem a felicidade de um amigo, de um filho, de um irmão, de uma esposa, mas há muita luta, há muitos testes. Nós precisamos entender, primeiro, que esta é a colheita, aceitar e começar um novo plantio. Mas precisamos começar um novo plantio, ou seja, trabalho. Porque este novo plantio, o nosso trabalho, nos trará a consciência tranquila, para que ao final do dia, na nossa oração, nós possamos olhar para o alto e dizer: Senhor, a minha parte eu fiz. Tudo o que eu podia, eu fiz. O que me cabia, eu fiz. Agora, e só agora, eu entrego em tuas mãos, e que seja feita a vossa vontade, que eu aceito e agradeço, porque eu sei que agora já não depende de mim. Então, meus irmãos, vamos todos juntos, agradecidos por esse ensinamento magnífico do Evangelho, agradecidos por Allan Kardec, pelo Espírito de Verdade, que vieram nos trazer tanto esclarecimento sobre o Evangelho, agradecidos por esse livro maravilhoso que nos guia nessas dificuldades da vida. Vamos agora todos nos juntar e oferecer o nosso coração a Deus
com a nossa oração. Deus, Pai de amor e luz, Senhor da sabedoria infinita, do amor perfeito e da pura justiça, ensina-nos, Pai, a entender que o vosso caminho é perfeito, que nada acontece por acaso, que todo plantio tem sua colheita e que as vossas leis perfeitas jamais serão derrogadas por vós, que nada do que não é nosso chegará a nós, mas que toda a colheita que é nossa, somente nós poderemos colhê-la. Ensina-nos, Pai, a um novo plantio, no qual separaremos o joio do trigo e plantaremos o bom trigo da caridade, do amor ao próximo, da humildade e da fé, para que possamos colher as flores do vosso amor, numa morada de luz preparada por vós. Pai Santíssimo, ensina-nos não apenas a aceitar o sofrimento, mas a agradecê-lo como instrumento de transformação e aprendizado, e a fazer dele o instrumento que irá transformar o homem velho no homem novo, que caminha a passos firmes em busca de vós, Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor e jamais nos faltará. Graças a Deus.